Flamengo! Vitória do Grêmio de virada e Renato Gaúcho, vencedor de ontem, falou depois da partida. No intervalo do jogo, eu corrigi algumas coisas, elogiei meu time, porque mesmo perdendo o jogo, nós estávamos bem dentro do nosso padrão de jogo, dentro da qualidade do nosso grupo, a gente estava bem. O Flamengo não estava assustando a gente. Achou o gol no final do primeiro tempo, mas eu elogiei o grupo, falei, calma que ainda vai dar pra gente, no mínimo, empatar esse jogo aqui. E a gente conseguiu voltar para o segundo tempo. Continuamos lutando, porque não adianta querer jogar de igual para igual com o Flamengo, que vai ficar difícil. Esperei um pouco mais até aí pelos 20 minutos para botar, aí sim botar minha equipe para frente. Daí tirei um zagueiro, coloquei os atacantes mais descansados, abri 2 jogadores de velocidade pelos lados, coloquei o André lá dentro da área, que é um jogador de velocidade também. E aí nós tínhamos que arriscar um pouco mais. Sabíamos que nós iríamos deixar os espaços para o Flamengo, mas o Flamengo também teria que se preocupar com a gente, porque aí nós começamos a jogar da maneira que eu gosto, ofensivamente. Até porque a gente precisava buscar o resultado. E deu certo. Deu certo, vitória do Grêmio de virada. E as mudanças do Renato estão aí na tela. O Ferreirinha entrou no intervalo, meia hora fez um gol. O Nathan Fernandes entrou aos 23 do segundo tempo e 12 minutos depois balançou as redes. E o André também aos 23 do segundo tempo e em 17 minutos fez gol. Em 5 minutos o Grêmio virou o jogo e o professor está sorrindo. Por quê, professor? Eu estou sorrindo porque fica muito marcado, né? O cara faz as 3 substituições, os 3 caras que entram fazem os gols da virada. Isso vai ficar, daqui a 20 anos alguém vai lembrar a noite que o Renato, né? Quando isso dá certo, é uma beleza. E também ri, porque ontem eu falei que o Renato sofria muito por falta de opções. Eu falei, o máximo que ele pode fazer é o quê? É Ferreirinha. Eu citei Galdino, porque em alguns jogos quem entra é Galdino, ontem não foi o caso, né? E deu certo. Mas você esqueceu da ontem ele base. Começou, né? E saiu. Você esqueceu da grande revelação de talentos que é o Grêmio. O André, para um garoto, realmente tem... Primeiro arriscar e depois acertar o chute que ele acertou, já é um mérito. Já é um garoto que começa com alguma coisa aí, alguma história para contar. O Flamengo tinha feito esse gol num contra-ataque, o Grêmio tinha começado melhor. Acho que uma vantagem do Grêmio ontem foi não se abalar, não se abater. O Renato tem razão, quando ele vai para tudo ou nada, desmancha o esquema com os zagueiros para tentar a vitória. É premiado por isso. E teve também um Flamengo muito ausente a partir de metade do segundo tempo, né? O Flamengo se ausenta do jogo. Eu acho que passa muito pela movimentação dos técnicos. Dos dois. Porque um Flamengo que começa melhor o jogo, nos 15 primeiros minutos o Flamengo tem mais posse de bola, finaliza mais. Quase que com 1 minuto o Gerson quase faz um gol. Depois o Grêmio vai encaixando a marcação. O que o Renato fez ontem, né? A gente falava que ele não tem um volante, ele botou mais um zagueiro. Então ele ganhava aquele duelo na última linha e ele começou a ganhar. O Flamengo não conseguia mais prender a bola no ataque. O Pedro perdia sempre, né, no contato individual. E a bola começou a voltar. E já no primeiro tempo, né, a partir dos 15, o Grêmio toma conta. E no melhor momento do Grêmio sai o gol do Flamengo, né, que é um contra-ataque puxado. A lei do ex é infalível, né, Abel? Puxado pelo Cebolinha, ele arranca, ele ganha a primeira dividida e a partir daí só para dentro do gol. Mas o Flamengo, mesmo com um jogador, mesmo com vantagem no placar, ganhava de 1-0 no intervalo, o Tite volta para o segundo tempo colocando o time mais para frente. Porque ele sente que o Flamengo estava perdendo o controle do jogo para o Grêmio. O gol do Cebolinha foi uma jogada isolada. Então ele volta colocando o Everton Ribeiro e tirando o Pulgar. Ele coloca o Gerson como jogador de meio campo. E quanto mais o Grêmio se lançava ao ataque, mais ele ia fazendo substituições no Flamengo ousadas. Ele termina o jogo, o Flamengo, na tentativa, aí já naquela altura, nas últimas substituições, de tentar buscar um resultado que já tinha perdido, mas ele termina com Thiago Maia na zaga, Mateuzinho e Gerson como volantes. Sabe? Então, muito isso difícil. aí é porque está no início do trabalho do Tite, ganhou os 2 primeiros jogos. Tal. Se é um Vitor Pereira, se é um Paulo Souza, se é um Sampaoli, a galera ia cair matando, dizendo que é professor Pardal. O Tite foi mal ontem, nas substituições. Então, é só ver o que fizeram. O Thiago Maia não foi para lateral em um dos jogos? E reclamaram? Sim. As Thiago Maia tem um monte de zagueiro. As ele tira o escolhas Pablo, dele não foi coloca o Mateuzinho.
O Mateuzinho é volante. Aí ele termina o jogo com Mateuzinho, o Wesley, Luiz Araújo, todo mundo que ocupa aquele lado do campo. Só que o Mateuzinho entrou como volante. O Dorival, o mundo caiu na cabeça dele quando ele botou o Mateuzinho como volante contra o Corinthians na final da Copa do Brasil lá atrás. Né? E o Flamengo perde completamente o controle do jogo. Depois ele bota o Bruno Henrique e o Gabigol, só que esses jogadores eles entram para atacar e o Flamengo sofre com recomposição defensiva. O Gerson fica correndo que nem um doido atrás de outro, dando carrinho aqui, dando carrinho ali, fora da função dele, porque dos 2 volantes que iniciaram, nenhum terminou. Isso permite ao Grêmio crescer no jogo. É claro que o Grêmio também tem os seus movimentos, que são movimentos importantes. Mas ele conseguiu ser mais intenso, mais ativo, encaixar a marcação e superar o Flamengo. Uma vitória justa do Grêmio. Para a Natália também falar e trazer a análise dela sobre as mexidas do Tite, vamos ouvir o Tite, então. Ele explicou, ou deu explicações ali. Ou tentou, né? Ou tentou, né, professor? Na entrevista coletiva pós-jogo. Vamos dar uma olhada. O Pulgar saiu por uma condição clínica. Ele já estava com uma virose, com o cartão ele já estava debilitado, tá? Inclusive sendo medicado agora. E essa busca da interpretação em cima de informação verdadeira, ela tá. Não fosse, não sairia. Do Bruno, tu tem que ter as informações todas. Para 90 minutos ia ser bastante difícil mantendo o nível. Para menos, teria. Plantel que tem, oportunidades que são, Cebolinha para participar. Teve a efetividade, jogou um belo primeiro tempo, depois foi caindo um pouquinho, por isso a substituição depois para ter um jogador num curto espaço de tempo, mas numa condição melhor. E desses diferentes momentos do jogo, nós começamos bastante bem, o Grêmio cresceu e equilibrou, nós fizemos o gol, voltamos bem no segundo tempo. As mudanças elas foram colocando velocidade o Grêmio, trouxe o gol de empate. Numa circunstâncias, enfim, de infiltração central, de qualidade que teve. Sentiu um pouco o gol, o Flamengo sentiu, tem que absorver, e esse é um processo de maturidade, né? Absorve o gol e vai procurar o jogo de novo. Natália Ferrão. Eu discordo um pouco do Tite nisso, que volta bem pro segundo tempo. Eu não achei que o Flamengo voltou bem pro segundo tempo, achei que o Flamengo voltou desconectado com o jogo. O Grêmio tem os méritos dele pela forma como volta para reagir no jogo. Agora, as mudanças do Tite, ele fala a situação do Pulgar que sai por uma condição clínica, mas a opção dele para mudar o jogo ali e pensar de novo taticamente, ele muda a característica do seu meio de campo, né? O Eugênio já falou, ele recua o Gerson, né? Ele coloca um jogador mais ali a apoiar o lado direito, o Everton Ribeiro não tem esse poder tanto de recomposição. Você abriu o seu meio de campo, você deu espaços ao Grêmio, você cedeu espaços ao Grêmio com as opções que você teve. Então, assim, méritos do Grêmio, o Renato Gaúcho foi muito bem na leitura do segundo tempo, do que ele coloca, e deu certo. Se não tivesse dado certo aqui, a gente tivesse sido empate, a gente estaria falando talvez de um outro jeito, mas deu muito certo. Foi um Renato Gaúcho que soube entender os movimentos do Tite, responder eles de forma correta, e o Grêmio, diante da sua torcida, conseguindo reagir e jogando. Foi um resultado justo. O Flamengo foi muito abaixo na segunda etapa, muito abaixo. Os 90 minutos do Flamengo, acho que eu daria 20 minutos ao Flamengo de que realmente foi próximo das ideias de jogo do Tite. E a partir daí o Grêmio foi superior e conseguiu a vitória. Renato em noite de estrategista e Tite em noite em que ele não foi Tite. Porque você pode fazer todas as críticas ao Tite, e elas têm sido feitas, inclusive por ter perdido 2 Copas do Mundo, mas o Tite não desarvora time, não cede espaço para o adversário. Isso aí é a condição fundamental do titismo. E ontem ele acaba perdendo um jogo justamente por isso. É um ponto fora da curva no que é o Tite como técnico. E tem as questões individuais também, né, prof? A gente pode falar, o Pedro ontem, mais uma vez titular, não está num momento brilhante. O Gabi, quando entra, nenhum dos dois muito pouco também. Gabigol tá mal, hein? Everton Ribeiro. Tá devagar o Gabigol, hein? Tá de férias? Também num processo ali complicado. Então, individualmente, ontem também as peças não estavam tão bem. E muitos rubro-negros que sonhavam com aquela chegada final, alcançando, ultrapassando o Botafogo, ficaram frustrados. Como a Laurinha da Gávea, que mandou mensagem dizendo, agradecendo Laurinha ao professor... da Gávea?
Laurinha da Gávea. Não era do Gigantão? Laurinha da Gávea. Não, essa é outra. Não, essa é outra. Essa é outra. Laurinha da Gávea é torcedora rubro-negra. Eu nunca mais vi Ela a leu o Paquita. livro que o Essa é da professor, você indicou aqui, do Luiz Fernando Veríssimo, O Cachorro que Gostou do Jogava na Cachorro? Ponta Esquerda. Gostou. E agradeceu Ela a gostou. você pela indicação, mas está brava com o Flamengo e com o Tite. E o Eugênio vai mostrar agora, no Olho Leal, na tela, o que aconteceu. Renato deu nó, Tite foi mal, jogadores se enrolaram, a base do Grêmio está jogando. O que aconteceu? Tudo Eugênio? isso junto? Vamos lá, Bel. Dois gols aqui dos 3 do Grêmio, né? O primeiro e o terceiro. Para a gente entender que, nesse momento do jogo, segundo tempo, o Flamengo estava vencendo 1-0, todo com linha baixa. A gente já tem falado que o Tite, desde a estreia contra o Cruzeiro, ele já tem feito um time que é mais coeso, que Mais compacto. entende a leitura do jogo, em determinados momentos ele volta, só que para isso não adianta você se posicionar atrás. Você tem que ter intensidade, você tem que chegar antes na dividida, você tem que roubar a bola do seu adversário, tem que estar ligado, atento nas movimentações. Vamos lá. Grêmio no ataque, girando bola, está o Flamengo todo lá, né? A gente vê aqui, Gabigol já no lugar do Pedro essa altura e o Arrascaeta ali. Olha o espaço. Está recebendo a bola aqui o Ferreirinha. Ele vai tentar a jogada e vai errar o passe. Errou. Recuperou o Flamengo. Tentou sair jogando. Não consegue sair jogando. William Santos pega essa bola de novo. A partir daqui, a atenção é: 2 jogadores do Grêmio vão combinando tabela e eles envolvem todo um sistema defensivo do Flamengo que, em momento nenhum, consegue se posicionar para ou recuperar a bola ou fazer a falta, fazer qualquer objeção ao ataque. Então vai William Santos, toca no Ferreirinha, Ferreirinha passa no meio de um monte de gente. Olha aqui, 4 jogadores do Flamengo. 4 jogadores do Flamengo, 1, 2, 3, 4, apenas para o Ferreirinha. Ele vai tocar a bola e vai correr para esse espaço e vai receber livre na frente para fazer o gol. Foi o que o Tite chamou de mérito na infiltração central, mas também tem muito demérito do time dele aí. Gente, como é que 4 jogadores não conseguem parar um, nem que seja na falta? Sim. Ali não pode passar. O Ferreirinha não vai passar aqui. E aí tem a tabela com o William Santos. Bem, vamos lá. Terceiro gol. Aqui o Grêmio já estava vencendo o jogo. Substituições feitas, o Flamengo estava totalmente aberto. Bola lançada, inteligentemente o André, que é alto, vem buscar essa bola no desvio de cabeça, na casquinha aqui, junto ao Wesley, que coloca a bola para fora. Atenção aqui no reposicionamento defensivo do Flamengo. É lateral. O André vai lá para a área, tá? O André que disputou essa bola aqui, ele é centroavante. Ó. Vou lá para a área, vou lá para o meu lugar. Perceba que o Reinaldo está chegando aqui para bater o lateral. E aqui a gente tem o Gabigol e o William Santos. O que acontece é que o Flamengo, para se recompor defensivamente, na sua linha de 4 no meio de campo, deveria ter o Luiz Araújo, o Everton Ribeiro, o Gerson e aqui o Bruno Henrique, que está lá na frente. Mas não, ele deixa um espaço gigantesco na entrada da sua área. O Reinaldo é muito inteligente. Por quê? Levanta a mão lá o William Santos, ó. Vai bater, ele ia bater o lateral buscando aqui o lado esquerdo, tá? Ele ia tentar essa bola aqui ou aqui. Mas ele olha, ele consegue perceber livre lá no meio, William Santos, opa, me dá essa bola aí. E ele gira o corpo. Ó, ele gira o corpo, opa, eu tenho uma bola ali. E aí, de primeira, a defesa do Flamengo dá espaço não só para o passe, mas também dentro da área. O André. Tem 4 jogadores em volta. Tem 4, mas esse aqui, jogando de zagueiro, não é zagueiro. Exato. É o Thiago Maia, que é volante. Ele não entende essa dinâmica aqui. Ele deveria estar coladinho, aqui, para não dar espaço para o André. O passe vem rápido, inteligente, de cabeça, o André gira e bate de primeira. Então, são desatenções do Flamengo no seu sistema defensivo, muito bem aproveitadas por um Grêmio que estava mais ligado, que estava mais focado, que estava mais inteiro no jogo, que estava com mais ambição no jogo. Acho que tem um porém também um pouco aí de... a gente sabe que ao longo do ano o Flamengo tem tido muita dificuldade física. E agora a gente entrou nessa fase que é jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Talvez o time não tenha conseguido isso tudo. Foi muita intensidade de jogo com o Vasco no final de semana. Né? Também. Foi muita intensidade, sim. Mas você facilita isso quando você desmonta o seu meio-campo no sistema de marcação. Se você entra com 2 volantes, você termina sem nenhum volante.
Você termina com jogadores improvisados na zona que é mais importante para impedir a bola de chegar na área. Aí você traz o seu volante para zagueiro. Então, acho que o Tite tem uma participação nisso. Ao deixar o Flamengo com jogadores tecnicamente indiscutíveis, ele tinha ao mesmo tempo no campo Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro. Só que faltou bola para eles no ataque, eles não conseguiram construir nada àquela altura. E, defensivamente, o Flamengo ficou